E aí, pessoal, tudo bem? Ontem, presidente Martins pegou eu e meus amigos e fez um tour, mostrou para nós a universidade da igreja aqui no Havaí, e eu vou mostrar para vocês como foi a nossa conversa. Também ele pagou um tradicional desejum para nós e foi muito, muito bom. Então, confere aí como é que foi a nossa conversa. Na época, o David O'Mackey esteve aqui em Laí, era parte de ele fez uma viagem ao redor do mundo, uma viagem apostólica. E aqui em Laí, em 1921, a algumas centenas de metros daqui, ele visitou a escola, que na época era a escola da igreja, hoje é Laí Elementary, uma escola da estadual, uma escola pública, mas na época era uma escola da igreja. E lá ele participou então dessa cerimônia de hasteamento da bandeira americana. E quando ele viu essas crianças multirraciais, havaianos, samoanos, tonganeses, japoneses, coreanos, filipinos, ele teve essa ideia de que, puxa, aqui poderia ter um lugar aqui onde teria uma escola, onde pudéssemos trazer jovens, não crianças, mas jovens de várias partes do mundo para aprender a conviver pacificamente, a despeito de diferenças culturais e linguísticas e tudo. Então isso foi em 1921. Então, 34 anos depois, quando ele era presidente da igreja, ele inaugurou então o Church College of Hawaii, a faculdade da igreja do Havaí. E o lugar onde foi inaugurado é aqui perto, tem uma placa comemorativa hoje em dia, depois a gente vai passar por lá. Então esse mosaico aqui mostra aquela cerimônia de hasteamento da bandeira, e que foi o momento onde ele teve essa ideia, foi o momento que ele teve a ideia de que deveria ter uma escola da igreja aqui, uma faculdade da igreja aqui em Laí. E você estava dizendo que ele viu a diversidade. Exato. E hoje, como que é a escola? É nesse critério de diversidade? Metade do corpo estudantil, nós estamos aí, antes da pandemia, estávamos com uns 3.200 alunos, metade é de estrangeiros, não americanos. E a outra metade, então, a maioria vem da área alvo da universidade, que é Ásia e Pacífico, países da Ásia e das ilhas do Pacífico. Muito embora a grande maioria venha da Ásia. As nacionalidades mais representadas no campus são japoneses, coreanos, chineses, tanto chineses da China comunista, como Hong Kong e Taiwan, filipinos, muitos filipinos, que é um dos grupos também dominantes aqui nas ilhas do Havaí, e então vários outros, a Índia, Vietnã, Camboja, Tailândia e por aí vai. Você teve algum aluno brasileiro recentemente? Vários. Legal. Desde que eu vim para cá no ano 2000, sempre tive alunos brasileiros. Já chegamos a ter, num ano lá por 2002, 2003, tínhamos mais de 30, acho que 32 era o número certo, alunos brasileiros. Não creio que sejam tantos hoje em dia, mas eu não conheço todo mundo também no campus. Então, aqui no mosaico você tem ao redor, lá no alto, o Pledge of Allegiance, né, a declaração de filiação ao país, né? Eu presto, no caso, a minha filiação, ou minha homenagem à bandeira dos Estados Unidos da América e à república pela qual ela representa. E aqui embaixo, o Amauke Ea Oka Aina Ikapono é o lema do estado do Havaí, que traduzido mais ou menos significa que como é que era mesmo? A virtude da terra é preservada em retidão. Terra é aina, e pono seria com a palavra retidão. Bonito. Retidão, inclusive quando os havaianos você fala alguma coisa, não, tem que ser uma coisa pono, tem que ser pono. Isso quer dizer isso, tem que ser correto, tem que ser justo, tem que ser fiel. Tudo isso, fiel, justo, reto, é a palavra pono. Então, aqui, vamos ver se o saguão está aberto.
Astra. Vamos ver. Ok, então não está aberto ali à esquerda. O pessoal ali montando o presépio de Natal. E por isso que tem esse cartaz lá no alto, esse letreiro, Mele Kalikimaka, que é Feliz Natal em havaiano. Mele Kalikimaka. As árvores aqui já estão com as luzinhas de Natal. Geralmente tem uma cerimônia, um devocionalzinho de Natal, onde eles acendem as luzes. Não aconteceu ainda, porque é aquilo, nem tivemos ação de graças ainda, né? Sei que nas lojas já tudo é Natal. Ainda tem dia de ação de graças antes disso. Mas eles já estão começando, olha lá, eles estão subindo naquela grua, lá justamente para instalar mais luzes de Natal. Fica muito bonito aqui na época do Natal. Essas árvores todas na entrada aqui, no final da rua Kulanui, todas essas árvores estão iluminadas, inclusive aqueles coqueiros menores do lado, tudo está iluminado. Fica muito, muito bonito mesmo. Outra coisa que aconteceu recentemente, você vê naquele estacionamento lá, células voltaicas. Isso é uma coisa que foi instalada agora, justamente durante a pandemia. Foi feita a instalação em 2020. E tem alguns locais no campus onde nós temos esses telhados aí voltaicos em cima dos estacionamentos. Tivemos que cortar uma porção de árvores, infelizmente, mas isso deverá reduzir o consumo de energia do campus, calcula-se aí substancialmente. Então tem algumas dessas áreas de células voltaicas por aí, pelo campus afora. Vamos pegar o carro de novo, vamos estacionar em frente da estaca lá. Vamos. De prédio lá. E também a presidência do PCC fica lá. Explica isso, o PCC. Porque... o PCC para os brasileiros é uma sigla maldita, mas aqui é o Polynesian Cultural Center, o Centro de Cultura Polinésia, que é de propriedade da igreja, que continua sendo a atração paga número 1 do Havaí. Uau. Isso é uma designação dada pelas agências de viagens, não é marketing nosso, não. São os próprios agentes de viagem que dizem, olha, atração paga número 1 no Havaí, é o Polynesian Cultural Center. Eu me lembro uma vez na televisão, um programa falando sobre as melhores atrações no Havaí. Eles disseram, se você estiver na Ilha de Oahu por um dia só, e só puder passar um dia, eles falaram, esse é o lugar que vocês têm que ir, Polynesian Cultural Center. Nós vamos. PCC, ou como alguns dos nossos amigos de idiomas asiáticos costumam dizer, pichichi. Pichichi. A gente tem dificuldade de falar o RL, o TH, e eles têm dificuldade de falar também a letra C. Ei, Pedro. Nós temos esse prédio aqui, a sede da estaca do campus. Nós temos duas das estacas, temos 3 estacas no campus. 2 são de solteiros e uma de casados. Então o lado onde tem a torre é o lado da estaca Laie YSA 1, Laie Solteiros 1. Esse lado aqui é a estaca Laie de é a estaca de estudantes casados. Quando você serviu como bispo, foi nessa estaca? Foi nessa estaca aqui. Era uma ala de solteiros, então? Era uma ala de solteiros. Esse prédio aqui é o prédio Heber J. Grant, que é o prédio de administração, faculdade de administração, e também o departamento de ciência da computação está aqui por enquanto. E é a sede da estaca Laie YSA 2, da segunda estaca de estudantes solteiros. A sede da estaca fica nesse prédio também aí. Minha aula é aqui. Exatamente. Sim. Sua aula funciona aqui, né? Exatamente. Sim. Eu dou aula nesse prédio também, terças-feiras à noite. Aquele prédio lá que ainda está terminando a construção é o novo prédio de ciências. Foi uma outra construção que nós esperamos muitos e muitos anos. E finalmente, então demolimos um prédio antigo que tinha lá, que era o GCB, General Classroom Building, foi demolido. Foi feita uma terraplanagem para levantar um pouco, porque aqui, quando temos chuvas torrenciais, isso aqui tudo alaga. Fica um rio aqui nessa rua. Então, essa laminha que você está vendo aí foi da última chuva forte que teve.
Porque nós estamos na zona rural, então o sistema de drenagem aqui não é o mesmo sistema de drenagem que você tem do outro lado da ilha. Então, e é o lado dominante dos ventos e o lado dominante das chuvas. Então, quando as chuvas chegam do outro lado da ilha, já perderam um bocado da umidade, perderam um bocado da força. Mas aqui não, aqui elas vêm do oceano, caem com tudo, derrama tudo aqui. Então eles tiveram que levantar o grade do terreno, mas está lá o prédio de ciências, inclusive na fachada lá, onde está a grua, lá em azul. Depois quando a gente passar lá, você vai filmar. Tem uma citação do livro de Mórmon. Muito bonito, excelente. Para um prédio de ciências, tem uma citação do livro de Mórmon. E aqui, então, mais uma vez, a biblioteca, o prédio da biblioteca. Muito embora hoje em dia quase tudo é digital, mas ainda temos laboratórios de computação e tudo. E quem quiser ser old school, né, da escola antiga, esses prédios aqui foram feitos justamente por causa da construção, porque como nós demolimos o prédio de salas de aula que tínhamos lá, precisávamos de mais salas de aula enquanto tivesse a construção, então fizeram esses prédios temporários aqui. E aí veio a pandemia, então eles começaram a ser usados agora. Mas nós vamos entrar aqui na estaca agora. Sim, aquela construção que estão vendo lá são mais apartamentos para casados. Ali é o conjunto residencial conhecido como TVA, Templeview Apartments, apartamentos do Templeview. Então quando fala, eu moro no TVA, você já sabe, casado. Então a moça pode ser bonitinha e tudo, mas você não, nem pensa. Nem dá atenção. Vamos entrar aqui, então. Languages taking place in this building as well. And I keep telling people, eu digo para as pessoas que hoje esse prédio aqui parece mais como a Escola dos Profetas em Kirtland. Porque não apenas temos aulas de religião, nós temos aulas de política, temos aulas de matemática, aulas de idiomas, tudo aqui. Então, eu disse, olha, estamos perto de ser a Escola dos Profetas, que atuando hoje em dia nesse prédio aqui. Então, mas a maioria das aulas são de religião. As outras estão aqui por causa das reformas. Das reformas que estão acontecendo. Então, vamos. Esse cara é uma sumidade. Esse é especialista em hebraico, grego, som de coisa. Né? Dr. Matt Bowen. Um dia você vai dizer assim, poxa, privilégio, conheci. Um dia você vai ouvir falar dele. Ele é um superstar em treinamento. Esse aqui é o departamento de religião. E ali é a minha Batcaverna. Hello. It's okay, you're gonna be famous. Oh. How's the web? Yeah, tudo bem, não tem problema. Hey, Aaron. Speaking of lawyers, another lawyer, and he's I've the met these director guys. here. Hello. I met him last night. Oh, No, yeah. okay. Real good to see you. I didn't get your name. With the other John. college. John, okay. Ele tava Lucas, junto. right? Sim, Yeah. sim. Yeah. I met Lucas' Yeah, sorry. mother when I was a young missionary in Brazil. I worked in her ward. Oh, wow. So that's the Yeah. connection here goes back So 40 years. multi-generational. That's Yeah, wonderful. yeah. Yeah. So the connection here goes Well, back why don't I hear some 40-something Portuguese years. going? Oh, because you're talking to me. Yeah, yeah, That's right. right. I told him last night I love But- the sound of Portuguese. but Is you know Felipe some here? words. That's great. Is he in? Uh, I told him about Felipe. I think he's teaching right I think now. he's teaching right now. I'm just giving them a little tour. Yeah, of he's the from building. Asia, right? He's born in Taiwan, but how long was he in Brazil? 8 He years? was a 10 years? teenager in Brazil, all the way to his teen years. Yeah. And then he moved to the United States where he joined the church. So, yeah. Amazing. Hey, Yeah. it's good to see you. Good to see you guys again. Yeah. See you, brother. Shumway. Aqui. Aqui, por exemplo, é a biblioteca da capela.
Esses, hoje em dia, os materiais da igreja estão tudo online. Então, o que vai acontecer? Eles vão fazer 2 escritórios aqui. Ok. Porque temos vários novos professores, então eles vão fazer 2 escritórios aqui. Sim. Não é grande bastante para ser sala de aula, então só vão fazer 2 escritórios. E aí liberar alguns dos escritórios dos bispos que nós estamos usando agora. Makes sense. Então você vê como é que não foi um prédio feito para a universidade, é um prédio da estaca, mas estamos usando. Sim. Você pode ver uma sala de aula. Isso aqui é um salão cultural que foi feita uma subdivisão do salão cultural. Não tem aula agora, você pode dar uma olhada aí. Isso. Hi, you're gonna be famous here. Okay. Mas uma metade do salão cultural ainda ficou intacta, que é para poder ser usada como para recepções de casamento. Agora eles podem abrir tudo e fazer grande. Aqui é uma aula de idioma. Felipe Chou, que fala português. Pode só cumprimentar aqui o nosso amigo? Rapidinho. Hello. Hello. Everybody wave, say hi. Okay. So you can take a picture of us, $20 each. Obrigado. Do Brasil. Do Brasil. Bom prazer. Muito bom. Então, Dr. Felipe Chou foi nascido em Taiwan. A família imigrou para o Brasil e ele morou no Brasil até a juventude dele. Depois a família mudou para os Estados Unidos, onde ele conheceu a igreja. Uau. E agora ele começou agora como professor aqui no Havaí. Ok. Não é. Estava vendo se era o Elder Welch que estava aqui, mas não é. Então dá isso, vamos voltar para o carro. Vamos lá. Olha lá, a escritura em Alma, capítulo 30, que Alma diz para Coriô, todas as coisas mostram que existe um Deus, até mesmo a terra e todas as coisas que estão sobre ela. E esse é o que escolheram para colocar na fachada do prédio de ciências. Que legal. Todas as coisas mostram que existe um Deus. Amo aquela escritura. Aqui é um dos dormitórios, uma das casas, um dos halls aqui para estudantes solteiros. E vou passar o outro lado ali, que é a polícia do campus. Aqui nós estamos nos fundos do edifício Mackay, que a área alta ali é o auditório do edifício Mackay. Aqui temos mais salas de... aqui são prédios de escritórios de professores. Aqui é o centro de saúde, onde todos os segredos são revelados aqui. Aqui é um pequeno teatro, tanto que é conhecido como Little Theater, um teatro pequeno ali. A gente faz reuniões também lá. Aqui é uma outra residência de solteiros. Esses prédios aqui são residências como essa, mas que foram reformadas e colocaram um andar a mais. Eles descobriram que as fundações no final dos anos 50 foram tão bem feitas, no início dos anos 60 foram tão bem feitas, que podia colocar mais um andar. Então eles colocaram mais um andar. Agora tem aqueles outros prédios lá também, que são residências de solteiros, que são mais modernos, são mais recentes. E esses então são os halles, H-A-L-E, que quer dizer em havaiano casa. Eu moro no Hall 2, Hall 3, Hall 5, Hall 6 e por aí vai. Então é isso, são as residências. Mas não podiam colocar mais andares porque o código de obras aqui limita a altura dos prédios nessa área da ilha, que é, como eu disse, aqui é zona rural. Então aí
Esse aí é o aqui, Rally 4 aqui à direita, o outro Rally 6 ali, a placa indicando, né? Aqui é a área justamente da Physical Plant e a área de manutenção. Todo o departamento de manutenção aqui, né, veículos, tudo mais, fica aqui nessa área. Aqui é mais um outro prédio de salas de aula e ginásio de esportes para treinamentos. E o ginásio maior, que é o Centro de Atividades Cannon Activity Center, conhecido como CAC, e todo mundo conhece esse, é ali. E nós estamos nos fundos do Centro de Cultura Polinésia, nos fundos do PCC aqui. A entrada dos funcionários, a entrada dos fundos, os funcionários, alunos, é bem aqui. Tem a guarita ali. Esse Food Fest foi semana retrasada. Então nós estamos aqui nos fundos do PCC e no finzinho da universidade. E o CAC, Elder Bednar, discursou aqui no domingo passado. O discurso do Elder Bednar foi muito bom. Eu gostei demais. Me diz uma vez que o Elder Bednar fez um discurso que não foi bom, e aí eu tô dizendo, isso foi novidade. Ele é excelente. Eu o conheci lá em Idaho, quando ele foi lá para ser presidente do antigo Ricks College. Já naquela época, o homem era excelente. Eu ainda dizia até uma vez, conversei com meu pai, falei, olha, não vou ficar espantado se um dia Elder Bednar estiver aí nos principais conselhos, ele era 70 diário, estiver nos principais conselhos da igreja. E não deu outro. Foi chamado como apóstolo. Lembro que conversei com meu pai na época, ele falou, não foi surpresa, né? Eu falei, não. Surpresa foi ele ter ido de 70 diária para apóstolo. Nossa. Eu esperava que ele ia ser primeiro 70 autoridade geral e depois apóstolo. Eu falei para meu pai, a única surpresa foi essa. Foi direto de 70 diária para apóstolo. Mas que ele terminou como apóstolo, não foi surpresa para mim, não. Excelente. O homem é absolutamente excelente. E já naquela época, até os discursos dele falando de gerência e liderança eram bons. Não só o discurso doutrinário, mas também os outros discursos dele eram bons. Ele foi decano de administração de empresas na Universidade de Arkansas, e foi onde o pegaram então para ser presidente do Ricks College. Então, me fala um pouco sobre sua jornada. A jornada é maravilhosa. A jornada como acadêmico. Você é muito jovem para lembrar disso. Sim. Tinha um filme da igreja, antigamente, nos anos 70, chamado Jornada Maravilhosa, que era um filme falando sobre o plano de salvação e os atores todos eram índios. E eu tenho sangue índio também. Ninguém sabe, mas eu tenho sangue índio. Exclusivo para vocês aí, ó. Exclusivo para vocês, não. Revelação. Que revelação? Minha família sabe. Não, tô brincando. Poxa, revelação. Botar você para andar já. Não. Aqui. Eu corto essa parte do vídeo, não tem problema. Pois, mas homem, censura. Veja só. Mas conta aí, sua jornada como professor. Você começou lá em Idaho? Eu comecei em Provo. Okay. Fui instrutor part-time quando eu estava terminando meu doutorado. Botaram lá, eu dava uma aula de sociologia e 2 aulas de religião. Então, mas meu plano sempre foi voltar para o Brasil. Mas, infelizmente, quando eu terminei meu doutorado, o Brasil estava fechado. A economia não estava nada bem e eu não consegui emprego no Brasil. Então, aí me ofereceram um emprego lá em Rexburg. Então eu fui para Idaho, como professor do Ricks College, sendo professor de religião. Tá bom, tudo bem. Mas Idaho não tinha interesse em me manter lá. E eu logo descobri que eles eventualmente iam me mandar embora. Quando eu terminasse meu visto de trabalho, eu estava com visto de trabalho, e eles não queriam patrocinar a minha residência nos Estados Unidos. E foi quando a BYU Havaí, então, bateu na minha porta. E então eu vim trabalhar aqui no ano 2000. Você já tinha visitado o Havaí antes? Eu visitei aqui em 1995. Gostei daqui, gostaram de mim, mas não tinha vagas. Não tinha vagas. Então, 5 anos depois, então, aconteceu. Eu vi. E foi uma coisa interessante.
como isso aconteceu foi por causa de uma apresentação numa conferência acadêmica que eu fiz em St. Louis, no Missouri, e onde tudo que podia dar errado, deu errado naquela sessão daquela conferência. Os meus antecessores, que eram 3 apresentadores, os outros 2 usaram tempo demais. O primeiro, então, usou a maior parte do tempo. Aqui é a escola elementar, Lahey Elementary School. E foi aqui, mais ou menos nessa área aqui, que o presidente McKay participou daquela cerimônia de hasteamento à bandeira. Essa casa aqui não é uma casa famosa, tá? Mas é a casa onde um certo professor, que curiosamente é do Brasil, reside atualmente. Não vou levar você lá dentro, porque Sister Martins vai ficar muito danada da vida se eu trouxer a visita essa hora da manhã sem avisar ela, né? Que ela geralmente quer passar aspirador na casa toda, não sei o que. Escuta, mas só vou passar aqui na sala de... Então não vou levar vocês lá dentro por causa disso. Vamos voltar lá, ver se o Huck Lau Café tá com uma fila um pouco mais humana agora, aceitável. Konnichiwa! Passamos por ela naquela hora. Eu tava indo pro Huck Lau Café, passando por ela, agora passando por ela de novo. Mas ela foi minha aluna e eu fui bispo dela aqui, quando ela era estudante, quando ela era solteira. A maioria dos alunos, eu suponho, estuda e vai embora. A maioria vai embora. O Havaí é uma economia que depende de turismo. Não tem emprego para todo mundo aqui. Muita gente quer ficar aqui, todo mundo ama o Havaí, não sei o que, quer ficar, mas não tem. Simplesmente não tem emprego para todo mundo. Então. Agora qual foi? Hey, what was the Food Network program that came here? What is it? Man versus food? Yeah, Man versus Food. They had one episode, eles tiveram um episódio desse programa, Man versus Food, que um dos lugares que eles visitaram aqui foi o Huck Lau Café. Nossa. Já era conhecido na época. O Huck Lau Café é uma instituição aqui. E aí eles vieram aqui, o cara veio aqui. Ai sim, bom demais. Então, essa é uma comida Teve o muito outro, tradicional. Hans Zimmer, também teve aqui em Lahey, mas ele filmou uma família que mora inclusive naquela rua ali. Eles foram num parque ali, eles fizeram um luau lá para ele, num outro programa que era do Andrew, not Hans, Andrew Zimmer. Legal. Então teve alguns, Anthony Bourdain, falecido Anthony Bourdain, teve 2 episódios aqui no Havaí, mas ele foi em várias ilhas, mas teve aqui em Oahu também foi num luau, na casa de uma família do outro lado da ilha. Todo mundo que teve programas de comida, assim, de viagem e comida, tiveram aqui. Então começa ali no PCC e termina ali. E você tem a rodovia passando aqui, tá? Com mais ou menos fazendo como se fosse uma meia-lua ao redor de Lahey. E tem essa rua aqui, Naniloa Loop, que vem da rodovia no início da meia-lua e volta para a rodovia no final da meia-lua. Então se você entrar na Naniloa Loop aqui e for direto, vai sair na rodovia, na Kamehameha ou Cam Highway, lá no início de Lahey, junto do PCC. Então não é difícil se orientar aqui em Lahey. Tem lá o morro e o oceano. E tem 3 ruas principais, que é a Naniloa Loop, a Moana Street e Iosepa, que é onde eu moro. E aí tem essas ruazinhas aqui, laterais aqui, mas é isso. Então, acabou Lahey. Então por isso que você, depois de morar alguns anos aqui, todo mundo conhece todo mundo. Você pode não conhecer de nome, às vezes, a pessoa não pode não conhecer pelo nome, mas já viu, ou já teve numa conferência de estaca, já viu a pessoa antes, não sei o que. Então, Vocês têm missionários aqui? tem missionário. No Jovens de tempo integral? No Centro de Visitantes tem sisters e casais missionários, mas tem elders agora também. Antes os elders trabalhavam só em Hauula ou Kahuku, mas agora o presidente da missão colocou elders em algumas das alas aqui também. Antes as alas aqui eram só sisters, mas agora tem elders trabalhando aqui também. Havaí tem uma missão. Missão Honolulu. Honolulu Mission. Inclusive teve brasileiros servindo aqui. Tinha uma sister que era
da Bahia, Sister Modolon, teve alguns anos atrás, e deixa eu ver quem mais. Teve um elder, inclusive ele veio no meu escritório, acho que era do Mato Grosso, ou de Goiás, não lembro agora. Ele veio no meu escritório antes da pandemia. Então teve brasileiros já que serviram na missão. Agora me fala dos seus planos para o futuro. Você vai se aposentar em breve ou vai dar alguns anos ainda mais de aula? Olha, eu vou me aposentar. Não sei se vai ser em breve, não deverá ser breve. Eu não sei também se vou me aposentar dando aula. Provavelmente não. Acho que eu ainda vou querer fazer alguma outra coisa. E se tiver alguma organização aí que precise da minha liderança, aí eu já ensinei, vou fazer 28 anos de magistério agora, eu queria fazer uma outra coisa também, antes de me aposentar. E se acontecer, aí eu posso ainda retardar mais ainda a aposentadoria. Não sei, eu estou em aberto. Ainda não estou com o pé na cova. Claro que não. Mas o dia vai chegar em que vocês vão ouvir, Juan Martins, isso aqui, que o senhor tenha em bom lugar e tal. Vai chegar o dia. Aí sei lá, um derramezinho aí, um ataque cardíaco aí, um negócio desse assim. Sai fora? Eu tenho novidade pra você. Tô achando que tu vai viver pra sempre? Não. Que é Highlander você, imortal? Mas, homem, aí, tenho novidade pra você. Eu lamento ter que trazer mais notícias, mas um dia você vai ficar velho. E bem alquebrado, eventualmente. Depois de ficar velho, vai ficar bem alquebrado. O corpo vai parar de funcionar aos poucos. Um dia vai chegar também. Tá bom, pode ser daqui a uns 60, 70 anos, mas vai ou chegar Jesus o dia... Cristo aparece antes e Jesus Cristo não tem que aparece passar antes. Ou isso. Sempre tem isso. Daqui né? 10 anos. Chegou, ó, aqui, ó, na hora de voltar para casa, aquela casa lá. Agora, você já esteve aqui bastante tempo, já teve maremoto? Tivemos 2 tsunamis, tivemos 2 furacões que felizmente passaram por fora, por causa das orações dos fiéis aqui. O último, então, foi o furacão Lane, foi ano passado, foi em 2020. Por causa das orações do povo aqui, na hora H, quando ia chegar aqui, desviou. A gente viu as nuvens passando lá fora, lá na linha do horizonte, viu as nuvens. Pegamos aqui a rebarba dele, né? Teve vento forte, teve ventania, teve chuva, mas dava para ver que o grosso do furacão passou quilômetros lá fora. Eu acredito que foi as orações e os jejuns do povo aqui. Mas eventualmente vai chegar o dia que, olha, o Senhor vai dizer assim, olha, eu já livrei a cara de vocês algumas vezes, agora acho que chegou a hora de vocês experimentarem um pouquinho da minha pimenta aqui. Né? Então, nós tivemos 2 tsunamis, 2 alertas de tsunami. O tsunami chegou, mas foi muito baixinho, 30 centímetros só. Então escapamos, tanto o tsunami do Japão de 2011 e o do Chile antes daquele. O tsunami o terremoto no Chile, que fica naquela direção lá, tá? E foi um terremoto de magnitude 9, então chegou o tsunami aqui, mas foi baixinho. Mas chegou a algumas comunidades aqui nas ilhas de pescadores, onde a água invadiu as casas dele. Teve áreas que foram afetadas. O pessoal próximo do mar, tiveram ressacas. Jejum conhecido aqui, tá? Que é o chamado louco moco. É arroz. Você pediu com... ele, no caso, vem 2 hambúrgueres. Você pediu ovo mexido, arroz e o gravy. Esse molho aí. Ele pediu aqui a viandada, corned beef hash, frito com batata. E tem um ovo mexido lá dentro. E eu pedi o arroz frito aqui, o fried rice, com ovo mexido, e eu escolhi presunto. Podia ser bacon, podia ser linguiça portuguesa. Imagina, isso daqui é o café da manhã, hein?
Não é almoço, não. Não, isso é café da manhã. Aqui, café da manhã tem arroz. Café da manhã dos campeões, viu? Arroz. Com No certeza. de jejum, puxar um no almoço e na Sim. janta aqui no Havaí, arroz. Então, Sim. tá bom, demais. então vamos fazer a oração aqui. Pra poder Demais. ir no templo, tem que agendar? Tem que ou- agendar, Vixe. tem que agendar. E o seu templo tem que estar fechado. Ou tá em... tem que estar fechado. Senão o sistema não deixa você agendar. Diz, não, nesse templo aqui você não pode ir. Eu já fui viajando aí e tentei ir numa sessão em templos, quando estava viajando no continente, e o sistema não deixa. Porque o seu templo está na fase 3, você não... Porque os templos todos estão com limitação de número de pessoas que podem entrar. Então eles estão priorizando as pessoas que moram no distrito do templo. E o sistema sabe se você mora no distrito do templo ou não, porque está relacionado, você entra com a sua conta, né, sua conta SUD, e eles sabem que, olha, sua conta SUD, o seu distrito do templo é esse aqui. Você está tentando agendar no outro, não dá. Não tem como. Agora aí é aquilo, o que acontece? O pessoal vem e... Não, meu amigo agendou para iniciatório, não sei o quê, agendou para 2 pessoas e me trouxe a tiracolo. Ou então, olha, eu tenho um colega meu aqui que vai receber investidura, então ele botou lá, eu tenho não sei quantos convidados. E aí, Vai os junto. convidados vai, tem recomendação, entra. Então é assim que a gente tem gente vindo de fora por causa disso. Pessoal, olha, o cara foi lá, agendou para ele e a esposa não foi, aí ele levou Um amiguinho. meu amiguinho. Ou então, eles agendaram dias separados e cada um agendou para... Então, olha, estou indo com um cônjuge. Mas eles dividiram o casal, um vai com um, outro vai com o outro. Então o pessoal descobriu já algumas maneiras de Entrar. trabalhar com o sistema. Poxa, ia ser muito massa se a gente conseguisse, já pensou, participar de uma sessão no templo. Com certeza. Seria legal. Eu fui uma vez para fazer iniciatório porque não tem muitas reservações Não tanto tem. como a investidura, né? Eu fiz minha coisa de e eu estava saindo, eles Iniciatória. disseram, sim, iniciatória, eu estava fazendo iniciatória, eu saí, eles disseram, se você fica aqui, talvez podemos ver se há uma vaga, se alguém não vem, né? E alguém não veio e eles disseram, você pode voltar e fazer uma sessão rapidinho, e eu fiz. E eles esperaram para mim, foi legal demais deles. Mas eu Faz tempo isso? faz uma semana, 2 bom. semanas, Porque até alguns Tá. meses atrás eles não estavam deixando, não. sério? Mas ele tá morando aqui agora, então ele faz parte Não. desse distrito, né? Se você marcou iniciatória, é só iniciatória. Ah, entendi. Se marcou para selamento, só selamento. Marcou para fazer investidura, só investidura. Pode estar vazio lá, iniciatória, eles não estavam. Não. Entendi. Não está aqui na lista, não é. Mas alguma semana atrás, eu só, então é bom saber disso. E é isso que a gente está fazendo, isso que está acontecendo. A gente está ouvindo da pessoa, aconteceu isso com você? Bom, então, eles não estão anunciando isso nas aulas, porque senão vai ser abrir a porteira, né? Um bom Todo mundo vai começar a se movimentar aí. Mas é aquilo, batendo papo com um, com o outro, não sei o quê. Deixaram fazer? Não sei o quê. Cannon veio ainda jovem, como missionário aqui no Havaí. Naquela época, o presidente da missão queria que pregassem só para os europeus. Não se mete com os nativos, não sei o quê. O George que o Cannon, ainda missionário e jovem, falou, mas escuta, mas aqui é a terra deles, é um reino do Havaí, é um país estrangeiro. Ilhas Sandwich, que os americanos e os britânicos tinham chamado Ilha Sandwich, né? Em homenagem ao Lord Sandwich. Então, eu falei, não, mas devia tal, não sei o quê. E eles não estavam tendo sucesso com os europeus. Mas o presidente da missão estava insistindo que não, deixa os nativos para lá, deixa eles para lá, esse povo aí não dá, não sei o quê, eles são selvagens e tal, aquela coisa. Aí o presidente da missão resolveu que, não, olha, o ideal vai ser a gente ir para o Tahiti, pregar no Tahiti. Então, todo mundo, olha, quem não quiser ir para o Tahiti, pode voltar para casa. E o
Cannon e um outro missionário que eu esqueci o nome dele agora, resolveu, não, olha, a gente tem que, vamos pregar para os nativos. Não, vamos pregar na missão, arrumou as malas e foi embora. E ele ficou, e esse outro missionário. Então ele resolveu sair daqui de Oahu e foi para a ilha de Maui, e o outro missionário foi para a ilha de Kauai. E eles lá aprenderam o idioma, aprenderam os costumes, e ali começou então. E aí ele conheceu o Jonathan Napela, que era um juiz, inclusive, e cuja esposa tinha tido um sonho de que ia vir um homem montado num jumento na casa dela para ensinar sobre Jesus Cristo. Já sabe o que aconteceu, né? Eu vi essa Lá, história. pois é, vem lá o George Kilkennon montado num jumento, chegando lá, a mulher saiu correndo lá. Tá aqui o homem. E aí foi. Jonathan Napela ajudou o George Kilkennon a aperfeiçoar o havaiano. Juntos eles traduziram o livro de Mormon. Teve isso também, traduziram o livro de Mormon para o havaiano. Entendeu? Então é aquele negócio, aí a coisa começou a disseminar. Eles largaram os europeus para lá e falaram, olha, vamos pregar para a população. Então, isso foi meados do século XIX. Isso favoreceu. Lógico que sempre teve oposição, mas favoreceu o estabelecimento da igreja aqui. Então, e foi o que aconteceu também na Polinésia. Eles chegaram lá com aquela disputa, olha, vamos ver como é o povo, o que eles falam, os costumes dele. Ao invés de a gente chegar aqui, escuta, vamos mostrar para vocês como é que é. Inclusive aqui, hoje, aqui no Havaí, hoje mesmo aqui no Havaí, se você muda para cá, vai na sua ala, não fica dizendo aqui, lá em Utah não é assim, que eu não sei o que a gente não faz isso lá na mainland, lá no continente, a gente não faz isso. Fique quieto. Deixa eles fazerem lá. Tem gente lá, vindo lá de sandália lá na igreja. Deixa. Bom, quando eu era bispo no campus, os alunos na minha ala eram estrangeiros, né? Então eu falei, não, comigo não, violão. Só meia e sapato aí, os rapazes, meia e sapato. Não quero esse negócio de sandália aí, não. Mas nos outros, a pessoa chega lá e fala, tá bom. Então é aquilo, o pessoal está se despedindo, alguém está mudando da ala, vão cantar Aloha Oi depois da reunião, tá? Depois da última oração, aí todo mundo levanta, canta Aloha Oi, depois a pessoa está mudando só para 2 quarteirões, mas está indo para uma outra ala, então vamos cantar Aloha Oi para eles. Já tivemos aqui, às vezes o cara está mudando a casa aqui para a casa ali do outro lado de Laí, não, vamos cantar Aloha Oi. Tá bom, nós moramos aqui em Laí. Mas todo mundo não vai estar na ala, então vamos cantar para eles. Eu acho que já tinha Alberta no Canadá. Talvez. Acho que tinha Sim, Alberta. Mas esse é porque era o corredor Mormon. Tá? Por causa da poligamia, tem gente que foi para Canadá e outros foram para o México, para as colônias no norte do México. Minha mãe e família dela são da Canadá, de Alberta, então temos eu acho que o templo de Alberta lá. era porque o design do templo de Laí é um design reduzido do templo de Alberta. É sério? O templo original é só aquela caixa maior que está no meio aqui. Aquela parte toda de baixo foi uma ampliação feita na época de presidente Spencer W. Kimball. 1974, por aí, se não me falha a memória. Fizeram aquela parte toda, onde estão os vestiários, outro escritório, tudo, cafeteria, aquela parte de baixo. Antes o templo era só aquele caixote no meio, que você vê no centro ali. E agora teve uma outra reforma de 2008 a 2010, onde a reforma foi mais por dentro mesmo, restauraram muita coisa. Detalhes de madeira que tinham pintado, e eles rasparam a pintura e restauraram tudo. E fizeram algumas outras coisas que eles disseram na época que, olha, na época a igreja não tinha dinheiro para isso. 100 anos atrás, não tinha muito dinheiro. Então eles disseram, olha, nós fizemos algumas melhorias aqui na decoração do templo, para colocar o templo de uma forma como eles teriam feito se tivessem tido dinheiro para fazer naquela época. Sim, eu fui dentro quando eu fiz investidura neste templo, eu percebi que parece mesmo como uma capela antiga, né? Dentro, quando você está fazendo as salas da investidura. As salas de investidura. Tem fotos online, né? Tem fotos do templo online, exatamente. Parece
Parece uma capela, pequenininho, Sim, parece uma capela. parece Banco de mesmo. capela, não é Banco banco de de capela. cinema, é banco de capela. Muito embora aqui tem um motivo, banco de capela. Por quê? Porque alguns de nós aqui são aqueles bancos, aquelas cadeiras de cinema ali, a gente fica ali. Sessão de vestidura ia ser meio desconfortável. Então não tem aquele banco, o pessoal vem. Sim. Porque tem gente aqui que é extra large. Sim. Eu sou extra large. Então, pra mim, aquele banco ali tá bom pra mim. Chego ali, legal, tô confortável. Que legal. Assim, Parece mesmo, banco de capela. É banco de capela. Gostaram desse vídeo? Espero que sim. Deixem curtida, compartilha com seus amigos. Encontro vocês no próximo vídeo. Até mais.